Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, estamos aqui com o Dr. Dimas Democ, ele é médico do esporte e hoje ele vai falar para nós a diferença entre atividade física e exercício. Tudo obrigado pela oportunidade de poder participar. Bom, existe uma diferença realmente sim, de atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer movimento que o corpo faça que aumenta seu gasto energético. Então, se você faz uma atividade, uma caminhada ao ar livre, você sobe um lance de escada, você está cuidando da casa, arrumando um jardim, você está fazendo uma atividade física. A partir do momento que você faz uma atividade estruturada, organizada, que é o exercício físico, então você tem uma meta de atingir um rendimento, você tem um cronograma de treinamento e uma regularidade definida. Então você está fazendo um exercício físico, é um treinamento com o objetivo de melhorar seu rendimento. Então tem essa diferença entre atividade física e exercício físico. E o que o indivíduo deve fazer de exercício físico para que ele tenha uma melhora da qualidade de saúde? Hoje, assim, quanto mais melhor, né? Então você tem uma pessoa sedentária que faz uma vez na semana, ele está melhor que o sedentário. Se ele consegue fazer 2, ele está melhor. Se ele consegue aumentar para 5 vezes na semana, ele está melhor. Tem uma pesquisa que saiu que assim, colocaram um limite máximo de exercício de 720 horas por semana. Só que isso não implica que você piora depois de fazer isso. Você atinge um platô de benefício para a saúde. Então você pode progredir no tempo, ao longo da semana, tendo disponibilidade de fazer até um volume desse de exercício na semana. Hoje você quantifica o exercício de acordo com a intensidade e de acordo com o volume da semana. Então você faz 3 dias na semana numa atividade de moderada intensidade, é melhor do que você fazer 3 vezes numa atividade leve. Você fazer 2 vezes uma atividade de alta intensidade, não é que seja melhor, mas é diferente você fazer em 3 vezes a semana uma quantidade moderada. Então você tem que, quando você faz um programa mais organizado de exercício, você consegue quantificar e dividir isso a intensidade, o volume da semana, o tipo de exercício, o aeróbio ou o resistido, que é a musculação. O melhor é aquilo que você consegue fazer. O melhor é que você consegue fazer normalmente é o que você gosta. Então tenta identificar uma atividade que você gosta, achar uma coisa que te dê prazer, além do esforço de estar ali, porque não é fácil para ninguém sair de uma rotina para começar uma atividade física. E aí você tem que treinar sempre conciliando os exercícios. Eu gosto de correr. Ótimo, vou treinar para correr, mas tendo uma musculação como suporte para fazer um treino de corrida melhor. Eu gosto de musculação. Ótimo, então faça musculação, mas fazendo uma atividade aeróbica, qualquer que seja ela, para melhorar o condicionamento cardiovascular, para fazer um treino de musculação mais eficaz. Então os tipos de exercícios se complementam, né? Sempre lembrando de flexibilidade, exercício, pessoal, na moda do beach tênis agora, exercício de propriocepção, que é essa capacidade do corpo de adaptar o movimento, principalmente em superfícies instáveis, igual areia, grama. Então, esse tipo de treinamento, eles se complementam para você melhorar em alguma coisa, principalmente pensando em saúde. Todo mundo pode fazer atividade física, ou melhor, quem precisa fazer algum tipo de avaliação antes de fazer algum exercício físico? Atividade física, se fosse um remédio, todo mundo tomava, né? Tem essa máxima que o pessoal fala. Todo mundo pode fazer algum tipo de atividade física, né? Essa individualização era importante. Agora, quem deve ser avaliado? Uma pessoa jovem, saudável, sem comorbidade, sem fator de risco familiar, ela pode fazer uma atividade física leve, sem problema, sem ter um risco cardiovascular, pensando nesse sentido. Agora, se você pensa em fazer uma atividade estruturada, organizada, um treinamento, um exercício físico, que você busque melhora de rendimento, essa pessoa ela merece uma avaliação mais detalhada. Ela tem que fazer um check-up cardiológico, um check-up clínico, rastrear antecedentes familiares, antecedentes pessoais, porque isso você vai reduzir a chance daquele benefício do exercício poder tornar um problema mais na frente. Tá? Então, em teoria, qualquer pessoa pode fazer alguma atividade física. Pessoas que têm doenças crônicas, pressão alta, diabetes, algum problema cardíaco, essas merecem uma avaliação mais detalhada também, cardiológica e clínica. Então, alguma condição clínica, em resumo, se alguma condição clínica, alguma doença que ele faça algum tratamento, essa pessoa ela tem que ser avaliada melhor por um médico, um especialista, para ter mais segurança para a prática de atividade física, principalmente pensando em treinamento. Uma atividade recreacional, uma atividade leve, e uma pessoa sem sintomas, principalmente abaixo de 45 anos, pode deixar isso para cada ano, uma avaliação pelo seu médico mesmo. Tá? Você falou muito de atividade leve, moderada e alta intensidade. Eu queria que você explicasse, desse exemplos para a gente entender o que é isso.
Você divide a intensidade do exercício em 3 tipos, né, basicamente. Atividade leve, então uma caminhada, você consegue, por exemplo, caminhar e tá fazendo um exercício e conversando com uma pessoa, isso é uma atividade leve. Você tem uma atividade moderada, que é aquele que você faz um exercício e está um pouco mais ofegante. Então você faz um trotezinho, a pessoa que não está habituada a correr e faz um trote, ela fica ofegante e aquilo para ela é uma atividade moderada. Atividade intensa você não consegue sustentar por muito tempo. Normalmente são atividades rápidas, de alguns segundos, ou um atleta, alguns minutos, por exemplo, e é uma fadiga precoce. Então você consegue, são níveis de esforço que a pessoa faz durante o exercício. Então você pode, leve aquela pessoa que ela consegue faz um esforço e está conversando com outra. Normalmente são atividades recreativas. A moderada é que você fica um pouco ofegante durante o esforço, de maneira bem prática. E a alta intensidade é aquela pessoa que ela não consegue conversar, que ela está quase no limite do esforço ali do exercício. Outra coisa que eu queria que você falasse é a questão de exercício físico e emagrecimento. É importante, não é importante? Qual que é a relação? O exercício ele garante um gasto energético maior naquele momento que você está fazendo atividade física. Então, sim, ele pode contribuir. Mas a grande vantagem da atividade física que eu vejo é ajudar você a manter um hábito saudável. Esse é um ponto. Outro ponto, a musculação. Hoje, quando você consegue melhorar a sua massa muscular com exercício de musculação, pensando em perda de peso, você consegue melhorar o seu gasto energético basal. É o quanto que o seu corpo gasta de energia em repouso, né? Se você tem um gasto energético basal maior, isso você consegue com a musculação, você tem uma margem, entre aspas, assim, de gasto calórico maior. Então você tem mais margem para fazer uma dieta mais restritiva, porque seu gasto energético está maior. Acompanhando com o nutricionista, você consegue ter esse benefício. Então a massa muscular possibilita você ter um metabolismo mais eficiente. Então o exercício ele te dá duas vertentes de benefício, né? Você tem aquele gasto energético do exercício mesmo, que não é tão grande assim do ponto de vista que você está fazendo ali 30 minutos, 40 minutos de exercício e fica as outras 23 horas e meia do dia sem fazer exercício. Então não é somente naquele momento que você vai emagrecer, é o resto do dia todo como uma conta de déficit calórico. Mas também você tem esse ganho de massa muscular quando você associa isso à musculação, né? Você fazendo a musculação você tem mais benefício, uma melhoria melhor de gasto energético. Esse acho que é o principal ponto aí, que a outra coisa que eu comentei, que é assim, o fato de você ter um hábito saudável. Então, quando você começa a treinar alguma coisa, algum esporte, qualquer que seja ele, você goste, você começa a organizar o seu dia para fazer aquele esporte, aquele momento ser melhor. Então, você vai começar a evitar um alimento ruim antes de ir para o exercício. Você vai começar a evitar um alimento ruim depois, porque senão você não consegue fazer um treino bom no dia seguinte. Então, essa organização que a gente faz com o exercício acaba ajudando também, contribuindo. Ok, Jim, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Túlio. Minuto Saúde UMC.